Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou médico. Talvez você nunca tenha me visto, não me conheça. Prazer. E, na verdade, hoje eu estou iniciando um projeto onde eu queria conversar com os estudantes de medicina sobre mercado de trabalho, sobre a situação da carreira médica hoje no Brasil. Por que que eu quero falar isso com você? Eu sei muito bem das suas dores, das suas aflições, porque eu já tive aí nesse lugar sentado, já tive numa faculdade e eu queria perguntar uma coisa para você, aproveitar esse momento aqui e te perguntar se você já imaginou onde você quer estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, qual é o tipo de medicina que você pretende desenvolver. Se é uma medicina de consultório particular, se é uma medicina no setor público, no SUS, se é uma medicina de emergência, ou se você quer partir para uma área de gerenciamento, que é uma coisa que está crescendo muito, que é a questão da gestão na área de saúde, né? Gestão de clínica, gestão de hospital, enfim. Realmente é um caminho aí longo a ser percorrido. A própria formação do médico é uma formação muito longa. A faculdade de medicina tem 6 anos, sem pensar depois na residência, as especializações. E realmente o quadro não é dos melhores, vamos colocar assim. Há alguns anos, vamos colocar década de 90, década de 80, 90, você se formar em medicina já era, digamos assim, um atestado de que você iria ter sucesso. Você ia pegar o seu diploma, pegar o seu carimbo, o seu CRM e já ia sair da faculdade empregado, né? Tendo plantão no outro dia, tendo um bom serviço, tendo um bom salário. Enfim, a sua vida já estava resolvida. As coisas mudaram bastante. E, infelizmente, as faculdades, o ensino na área da medicina não acompanhou essa evolução. Em que sentido? É claro que nesse momento, o mais importante para você, assim como era para mim, é passar de ano, é ir bem nas provas, é estudar. Quantas noites em claro você não já passou, você não vai passar pela frente. Eu sei muito bem como é isso. Eu lembro dos amigos aí saindo, né, para se divertir e a gente tendo que ficar estudando, se ausentando, se ausentando até do convívio com os nossos familiares, né? Enfim, é uma carreira bem longa. A gente sabe que o médico ele é uma das profissões, digamos assim, que ele começa a ganhar dinheiro mais tarde. Eu lembro bem na época da faculdade que eu ficava bem incomodado pelo fato de não conseguir trabalhar, não conseguir ganhar o meu dinheiro, enquanto os meus amigos da época do colégio, com 20, 21, 22 anos, já tinham sua profissão, já estavam iniciando no mercado de trabalho, já estavam ganhando seu dinheiro e eu ainda tinha uma longa jornada pela frente. É desse jeito, não tem muito o que ser diferente, né, na área médica. São 6 anos de estudos para você se formar como médico e a partir daí tem algumas opções que você pode seguir na carreira e você tem que fazer a escolha. Então, basicamente, você vai partir aí para o consultório particular ou você vai para a rede pública, né, trabalhar no SUS, postos de saúde, hospitais e existem também os convênios, os planos de saúde, emergência. Normalmente o médico recém-formado ele começa a fazer muito plantão, trabalhar aí de noite, trabalhar fim de semana,
não tem realmente horário para chegar, para sair, vira noites e mais noites trabalhando, é bem cansativo, é bem estressante. Infelizmente, alguns colegas acabam desenvolvendo problemas de saúde relacionados a isso aí, a correria do dia a dia, pressão alta, diabetes, enfim, com certeza você vai chegar nesse ponto aí que eu estou falando, vai ter uma hora que você vai ter que escolher, você vai se formar. E aí é onde eu queria te perguntar o seguinte: que tipo de medicina você pretende fazer? Para onde você for, vão ter os prós e os contras, então, tanto no particular, como no público, como no plano de saúde, sempre tem os prós e os contras. Então, vai chegar o momento da decisão. Você vai ter que decidir. E o que eu estava falando sobre as faculdades de medicina é que o esquema de ensino, ele praticamente não mudou em nada no decorrer dos anos. A maneira com que você estuda, com que você tem as suas aulas, a maneira da didática que isso é passado, inclusive a grade curricular. Eu estive fazendo uma pesquisa sobre grade curricular, universidades, já tem vários anos que eu me formei, e eu vejo que a maneira com que você está estudando é a mesma maneira que eu estudei já há alguns anos. Então, lógico, algumas doenças surgem, alguns livros aí vão ter uma nova edição, mas a estrutura, a base, não mudou em quase nada. A base do ensino, isso até é geral, né? Não é nem tanto assim falando de medicina, até no geral. A base praticamente não teve mudança alguma. Porém, o mercado de trabalho, os desafios, o início da carreira para um médico hoje mudou consideravelmente quando a gente vai comparar com a década de 80, 90, início aí do ano 2000. A gente já está em 2020. Muita coisa mudou. Eu acredito que a didática, o ensino, a grade curricular não acompanhou essa mudança de mercado. Isso é essencial hoje em dia. Por isso que o que eu quero conversar com você aqui, esse projeto que eu tenho em mente, é algo pioneiro, porque nunca ninguém se interessou realmente em conversar com estudante de medicina da maneira com que eu quero conversar com você. Eu quero te colocar a par do que está acontecendo, desses detalhes assim do mercado de trabalho. E talvez você não ache isso interessante. Talvez você escute aqui o que eu vou falar e não dê muita importância. Ou até pare de escutar o que eu estou falando e vai seguir a tua vida, seguir teus estudos, enfim. O tempo é curto, mas eu queria te falar uma coisa. Assim como você não dá valor, pode não escutar ou não seguir as coisas que eu estou falando aqui, provavelmente um colega seu de estudo, uma pessoa aí na tua classe, na tua sala de aula, ou um ano na frente, ou um ano atrás aí de você, pode pensar diferente, pode ter uma mentalidade mais aberta, pode ter uma visão mais de futuro e pode dar importância no que eu tenho para falar aqui. E quando você acha que você não tem tempo, eu quero te falar o seguinte, que escutar o que eu vou te falar, na verdade, não vai fazer você perder o seu tempo, não. Pelo contrário, vai te fazer ganhar muito tempo. Eu te diria que algo em torno de 10 anos. Se você escutar o que eu vou te falar e seguir algumas estratégias, algumas coisas que a gente vai conversar aqui, pelo menos uns 10 anos aí, você vai ganhar com relação à sua carreira, ao início do seu trabalho. Agora, claro, isso não é para todo mundo. Eu quero falar realmente com os estudantes porque eu queria antecipar umas tendências do mercado,
antecipar algumas coisas que acontecem hoje na profissão do médico. Eu sei porque eu vivencio isso no dia a dia. E eu sei que na faculdade não é dada essa importância. A faculdade, ela ensina, logicamente, você a ser médico. Ela te ensina uma série de matérias, ela te força, te estimula a estudar. Eu sei que o teu foco hoje tem que ser esse, passar de ano. Eu sei que teu tempo é reduzido, mas sempre que a gente quer, a gente dá um jeito, a gente encontra um tempo a mais. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Enfim, eu tenho certeza que você tem tempo para escutar o que eu estou falando e se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar hoje, eu procurava ter uma mente um pouquinho mais aberta e procurava escutar o que eu vou te falar. Eu queria muito ter tido, há 15 anos, alguém para me falar, ou alguém que tivesse me falado o que eu quero conversar com você. Eu teria ganhado vários anos aí na minha carreira com relação a atendimento de pacientes, a praticar uma medicina que eu sonhava praticar quando eu comecei na faculdade de medicina. Eu tenho certeza que você também quer praticar uma medicina de qualidade. Agora, o que seria uma medicina de qualidade para você? Por que você quer desempenhar uma medicina de qualidade? Primeiro, eu tenho certeza que você quer ajudar a maior quantidade de pessoas que você puder, quando você se formar. Segundo, você vai querer colocar em prática todo o esforço que você teve nos 6 anos de faculdade, né? Todas as noites sem dormir, todas as vezes que você precisou se ausentar da tua família, dos teus amigos. Não foram poucas, eu sei disso. Eu lembro como se fosse hoje, de Réveillon longe da família, alguns aniversários, datas comemorativas longe da família por estar fazendo os últimos anos de faculdade, às vezes estar seguindo algum médico em algum plantão, né, vendo algum médico em hospitais, operando. Eu particularmente fiz faculdade fora da minha cidade, fora do meu estado, então eu sei muito bem que é difícil ficar longe da família. Eu sei que muitos que estão me escutando aí também moram longe das suas famílias, longe das suas cidades. E por que eu estou te falando tudo isso? Se você quer fazer uma medicina de qualidade, e voltando naquilo lá que eu perguntei antes, que seria uma medicina de qualidade, no meu modo de ver, medicina de qualidade é quando você tem tempo para atender o teu paciente. Se você precisar ficar ali 40 minutos, 1 hora, numa consulta, você vai ficar. Você vai dar um atendimento de qualidade. Você, sobretudo, vai ser muito educado, vai ser muito prestativo, vai examinar o paciente, vai fazer uma boa anamnese, vai perguntar tudo o que você tem que perguntar, para você chegar ao teu diagnóstico o mais preciso possível. A gente sabe que hoje o médico vive num estresse muito grande. Sempre existiu. Na verdade, a carreira do médico ela sempre foi rodeada de muito estresse, muita cobrança, mas isso tem aumentado assustadoramente. Até mesmo pela tecnologia, a questão do paciente poder ir na internet, pegar informação, o paciente já tem uma informação muito rápida hoje, ele já chega, em alguns casos até, querendo já dar o diagnóstico para você na consulta. Enfim, a informação hoje mudou muito. E a faculdade não evoluiu, digamos assim, da mesma maneira com que a tecnologia vem evoluindo. Então, por que eu estou falando aqui não vale para todos os médicos? Eu quero me direcionar principalmente para o médico que pretende, no início da carreira, atender na clínica particular. Eu quero me direcionar ao estudante, né, a você que é estudante de medicina e que
quer desenvolver maneiras ou pensa em praticar a medicina do consultório particular. Eu acredito que essa medicina é a medicina que vai te dar uma melhor qualidade de vida. Por que que eu acredito isso? Porque a medicina do consultório particular vai te dar, digamos assim, um poder maior sobre os teus atos. Você vai poder ter mais confiança para atender o teu paciente, vai poder dispor do tempo que você acha necessário, vai poder dar um atendimento de maior qualidade. É sempre difícil a gente tocar um pouco nesse assunto, são coisas às vezes delicadas, mas a gente sabe que o atendimento no setor público, ele muitas vezes perde muito na questão de quantidade. Isso é uma realidade. O médico do setor público hoje, ele para conseguir, digamos assim, os mesmos ganhos que ele tinha há 10 a 15 anos, ele precisa atender muito mais paciente em menos tempo. Isso, querendo ou não, faz com que um atendimento muito rápido, você não consegue no atendimento muito rápido, muitas vezes fazer aquele atendimento, digamos, da maneira com que você gostaria, com que você sonhou na época da faculdade. Então, dentre os caminhos que você pode seguir, eu acredito que o caminho do atendimento do consultório particular é sem dúvida o que vai te dar uma melhor qualidade de vida, vai te dar um melhor manejo com o paciente, um melhor atendimento, um atendimento mais humanizado, um atendimento que vai te dar mais orgulho, mais prazer de fazer. São vários os motivos que me levaram a começar esse projeto de realmente trocar uma ideia com estudantes de medicina. Uma das coisas, por exemplo, é o fato de que o estudante de medicina, durante aí a vida acadêmica, na grade curricular, não tem contato, por exemplo, com a questão da divulgação do trabalho, com a questão de realmente como atender o paciente, como fazer com que o paciente chegue até ele. Nas diversas cadeiras aí da faculdade, você vai aprender a chegar ao diagnóstico, aprender sintomas, sinais de doenças, enfim. Porém, o como realmente você vai divulgar o teu trabalho, como você vai fazer o paciente chegar até você, isso aí já deveria estar na grade curricular das faculdades há muito tempo. Praticamente os estudantes, eu tenho uma sobrinha que é estudante de medicina e outro dia conversando com ela, eu perguntei se ela já tinha escutado falar em marketing médico, em divulgação de trabalho médico, se ela tinha uma disciplina, por exemplo, na faculdade, que ensinava como abrir uma clínica, como trabalhar numa clínica particular, ou alguma coisa relacionada aos primeiros anos ali de profissão. Ela me falou que não, que realmente não tem, e que a dúvida dela era se os estudantes de medicina estariam dispostos a ter uma matéria dessa nesse momento. Eu achei bem interessante o que ela me falou, e isso me gerou até mais curiosidade, mais vontade de desenvolver esse projeto aqui. Por quê? Por já ter passado por vários anos na minha carreira de médico, hoje eu posso falar para você, com toda a certeza desse mundo, que é importantíssimo que um médico, durante a faculdade, tenha algum tipo de iniciação, algum tipo realmente chamada de atenção, algum tipo de início de conversa ali sobre como iniciar na carreira. Já passou o tempo de que o médico formado já estava com a vida ganha, vamos colocar assim na linguagem mais popular. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, nas grandes cidades, eu vejo colegas já com dificuldade de arrumar emprego. Há alguns anos isso era impensado na carreira médica. Há alguns anos a profissão,
a formatura era certeza de emprego. Hoje, principalmente nas grandes cidades, a gente sabe que a concentração de médicos nas grandes cidades é maior, principalmente nas grandes cidades, os médicos já ficam alguns meses procurando emprego com dificuldade de encontrar emprego, às vezes tendo que sair dos grandes centros para conseguir emprego. E, em contrapartida, os rendimentos eles vêm caindo assustadoramente ao longo dos anos. Basta você perguntar, se você não estiver acreditando no que eu estou falando, basta você perguntar, por exemplo, para o seu pai, se for médico, para um tio seu, ou para um médico mais antigo mesmo, que trabalhe aí, principalmente no setor público. Pede para ele fazer uma projeção, né? Colocar num gráfico, conversar com você e seguramente, sem nenhuma dúvida, ele vai te falar que há alguns anos ele trabalhava menos, conseguia ganhar mais, conseguia ter uma vida com um pouco menos de estresse. Isso vem aumentando muito. Agora, se você for ter essa mesma conversa com médicos que resolveram, desde o início, por exemplo, iniciar no consultório particular, desenvolvendo estratégias para iniciar no consultório particular, desenvolvendo estratégias para que o paciente chegue até ele, enfim, para serem conhecidos na cidade deles, ou para iniciar uma residência, né? Com certeza os médicos que partiram para o consultório particular hoje, né? A chance de estarem aí vivendo de uma medicina com a melhor qualidade, com mais tempo para sua família, é bem maior. É claro que existem exceções, toda regra tem suas exceções, mas o que eu queria conversar é que existem estratégias que você pode usar para, desde o início da tua formação como médico, já conseguir ter pacientes no teu consultório particular. E mesmo que você, por algum motivo, tenha que iniciar no setor público, trabalhando com planos de saúde, você tem que ter em mente uma coisa muito importante. Você tem que sempre projetar, fazer a transição para o consultório particular. Isso é de extrema importância. Eu vou fazer vários vídeos aqui, a gente vai tocar em alguns assuntos importantes sobre esse tema que eu estou falando. Esse é um vídeo inicial, eu queria dar uma geral, conversar aí com você, né? Para você começar a ter uma visão de futuro, começar a projetar onde você quer estar daqui a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos. E o início disso tem que ser agora. Não pensa que você tem que esperar terminar a faculdade para começar a pensar nisso. Se você não sabe, tem estudos aí que mostram que o médico, para começar realmente a desempenhar bem as suas funções, começar a ter um certo prestígio dentro da sua profissão com relação a consultório particular, a atendimento, né? A ter maior liberdade financeira, ele precisa de um tempo de aproximadamente 10 anos. Então, se você não fizer nada, se você apenas se preocupar com os estudos, em passar de ano, que eu sei que é o mais importante agora, que eu sei que você tem que estar muito preocupado com isso, inclusive uma das maiores preocupações suas é realmente os estudos, a quantidade de matéria, ter que ir bem nas matérias, né? Eu sei de tudo isso, mas se você decidir usar algumas estratégias para captar pacientes ou para iniciar o teu consultório particular, só quando você se formar, você vai estar perdendo um tempo precioso. Eu diria que pode ser a diferença do teu sucesso para o sucesso de um colega teu de classe que abra a mente e que comece
a desenvolver algumas estratégias desde já. Você já parou para pensar, por exemplo, na minha época acontecia muito isso. Eu tinha grandes mestres, grandes professores, por exemplo, nos hospitais que eu fazia plantão, ou que eu ia, né, como acadêmico ali nos últimos anos de faculdade, rodar nas disciplinas aí, né, ortopedia, pediatria, e tinham realmente grandes mestres, grandes professores, médicos, e que realmente eram muito bons no que faziam, mas eram profissionais que viviam muito estressados, viviam realmente uma qualidade de vida muito ruim. Alguns começaram a desenvolver pressão alta, diabetes, uma série de doenças, e que nunca se atentaram para a questão do consultório particular. Então eram médicos que, digamos assim, não eram conhecidos pelo paciente, o paciente não chegava até eles, porque eles resolveram seguir o caminho realmente aí do setor público, das emergências, dos plantões, e não desempenharam nada relacionado ao consultório particular. O que eu quero falar com isso, o que eu quero falar é o seguinte, que é lógico que você tem que ser muito bom, é lógico que você tem que estudar muito, senão você não vai conseguir nem se formar, mas isso não é a única coisa importante e que vai determinar o sucesso seu na tua carreira. Pelo menos hoje em dia não é mais assim. Muita coisa mudou, a maneira de divulgar mudou, a maneira do paciente encontrar você mudou muito nesses últimos anos. Não sei se você já parou para ver uma coisa, quando você vai a algum local, você está no aeroporto, você está numa rodoviária, você está num restaurante, você está numa loja, olha ao seu redor e perceba uma coisa, onde está a atenção das pessoas? Provavelmente a atenção das pessoas está no celular. Inclusive, se você está escutando eu falar aqui agora, é porque você está me vendo no teu celular. Então, como você acha que você deve divulgar o teu trabalho hoje? Como os médicos hoje conseguem iniciar, por exemplo, uma clientela particular, se eles não desenvolverem nenhuma estratégia ligada, por exemplo, à tecnologia? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que um cardiologista, um endocrinologista, um clínico geral, um cirurgião geral vai fazer com que o paciente chegue até ele se ele não desenvolver, se ele não tiver em nenhum local relacionado, por exemplo, à tecnologia? Dificilmente o paciente vai chegar até ele. Mas vai chegar pelo boca a boca. Eu concordo com você. O boca a boca realmente ainda é uma das principais maneiras do paciente chegar até o médico, chegar até o teu consultório. Mas você há de concordar comigo, por que o boca a boca ainda é uma das melhores coisas? Porque não é à toa que o boca a boca existe há mais de 50 anos, 100 anos. Então, se não funcionasse, já teria acabado há muito tempo. Mas você há de convir comigo que a velocidade com que você vai conseguir uma clientela ou com que o paciente vai chegar até você usando apenas o boca a boca é infinitamente menor do que o boca a boca digital. O que eu quero falar com boca a boca digital? Eu quero falar que até o boca a boca hoje mudou muito. Não é mais o mesmo boca a boca de vários anos atrás. Então, é uma questão de você se mostrar ao seu paciente, mostrar o teu trabalho para o seu paciente, o seu trabalho para o paciente. E isso é uma coisa que você pode iniciar a qualquer momento. Eu diria até que se você não iniciou ainda, você está perdendo tempo, você já está atrasado. Muitos médicos, assim como eu demorei muito para perceber isso. Eu tinha algumas objeções, eu tinha algumas coisas que eu não acreditava, ou porque
eu não queria ver, apesar de estar na minha frente, eu não queria ver. Eu sempre fazia aquela pergunta, nossa, por que será que o médico A está com o consultório ali cheio, o pessoal aqui na cidade conhece ele, e será que ele é bom assim? Agora o médico B ali, ele é excelente, ele sabe de tudo, mas não consegue, não tem ninguém no consultório, ninguém procura ele, enquanto o médico A, ele tem 1 mês e meio, 2 meses de espera, ele cobra uma consulta de 400, 500, 600 reais, o outro médico não consegue ter paciente. Se você for observar, como eu observei, e agora você pode começar a observar, o médico A, ele conseguia chegar até o paciente conseguia encontrá-lo. Ele não fazia apenas o boca a boca, digamos assim, analógico, ele fazia o boca a boca digital, ele fazia o boca a boca de internet, de tecnologia. Ele era muito bom, os dois eram muito bons, mas um dos médicos partiu para estratégias realmente onde o paciente conseguia chegar até ele. Então isso aí, se você não faz nada disso, você já está perdendo um tempo precioso. Eu vou te falar por quê, eu vou te ajudar a começar a desenvolver uma mentalidade nesse sentido, para começar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque é possível sim começar a atender no consultório particular com o paciente desde o início da profissão. Você não precisa esperar aqueles 10 anos que eu falei para conseguir ter o teu consultório. É possível você iniciar na carreira já com o paciente no particular. E é isso que eu quero, é nisso que eu quero te ajudar. Então, se você tem interesse, se você achou interessante isso aqui que eu falei, eu queria te pedir uma ajuda. Eu queria que você colocasse aqui para mim as tuas dúvidas, as suas perguntas, se você gostou do tema, se você acha isso interessante, se você acha também que as faculdades deveriam ter alguma coisa nesse sentido aí na grade curricular. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Eu pretendo mais para frente fazer encontros aqui ao vivo para a gente bater papo. Então, mande aqui seu comentário, manda sua pergunta, entre na nossa página e vamos desenvolver isso. Eu tenho certeza que se você mudar um pouco a tua mentalidade, se você, ou então iniciar uma mentalidade aí pensando já no futuro, pensando no início da tua carreira, eu tenho certeza que você vai estar mais próximo do sucesso. Era isso que eu queria falar com vocês. Espero que gostem do conteúdo e vou procurar sempre estar fazendo vídeos aí para informar vocês sobre isso. E pesquisei bastante sobre o mercado do trabalho para o médico e nós vamos conversar ainda muito mais sobre isso. Obrigado aí pela presença, pela atenção de vocês. Até logo, tchau.